Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi? Gente, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente já tá na frente do torno já. Usinagem da engrenagem para colocar o pino chorão da DAP Brasil. Vocês já viram que eu fiz isso. Só que agora eu quero fazer especificamente essa usinagem aqui dessa engrenagem para vocês acompanharem e esclarecerem alguma dúvida que tiver. Então eu acho muito importante, já que surgiu a oportunidade. Essa engrenagem aqui é de um inscrito do canal, que entrou em contato com a gente. Ele mandou para a gente fazer a usinagem interna. O nome dele é Franco. Ele entrou em contato com a gente e aí a gente vai fazer a usinagem para ele. E a gente vai aproveitar e fazer um vídeo para mostrar para vocês a parte toda aqui que eu uso, como eu faço e alguns macetezinhos também para não dar errado. De preferência nunca para dar errado, para a gente não perder uma peça dessa, né? Que não é muito barata, né? Então eu vou fazer junto com vocês agora aqui, vocês vão acompanhar. Essa engrenagem é uma engrenagem muito boa. Ela tem mal um careadinho aqui dentro, muito pouco mesmo. Então ela era uma engrenagem boa. Só que você sabe que ela faz barulho com aquele sistema de roletes. Porque ela fica, digamos, flutuando em cima dos roletes. Não tem um ajuste. Então, pessoal, vou prender aqui agora. E vai ser um vídeo específico disso, desse trabalho, né? Eu vou prender aqui no torno e vou mostrar para vocês umas coisas que a gente tem que se atentar, senão não dá certo. Vai ficar ruim. Então a gente tem que cuidar disso. Eu vou pegar aqui um relógio apalpador. Vou prender ele aqui. Ele já está mais ou menos na posição. Está centrado. Vou desligar aqui. Esse torno que eu estou usando aqui, gente, é um Promeka Casaneuve, acho que é essa a pronúncia, HBX. Ele existe também o Home HBX. Esse aqui, no caso, é um Promeka, que ele é o antigo, é o antes do Home. É 1968 o ano desse torno aqui, tá? É um torno velho, mas muito bom. Agora aqui deixa eu começar a alinhar ele, que ele está bem desalinhado, porque eu tenho uma placa velha, não tão velha quanto o torno, mas é velha. E ela tem uma folga, mas a folga não é problema. Aqui, gente, não tem desculpa, que minha placa é velha. Não, tem o relógio apalpador, não tem essa de placa velha. A minha placa é velha aqui e eu consigo usar ela. Então, isso aqui não é desculpa. É só paciência. Eu tô batendo na engrenagem aqui, gente, mas esse martelo é um martelo de bronze, tá? E eu tô mal encostando, não tem perigo de danificar o dente. Não vou vir com uma marreta de aço aqui, que eu vou acabar com os dentes tudo. Aqui, gente, zerado 100% não vai ficar, que vocês estão vendo que tem uma vibrada, né? Por quê? Ele tem um careado na parte da cimentação. Então ele não vai ficar 100% nunca. Mas eu vou deixar o máximo possível. Assim, ó, a tolerância aqui é 1/100. Ficar dentro de 1/100 é perfeito. Então, só para centrar ela aqui, ó, vocês já vão ver que dá um trabalho. Aqui eu estou em 2/3. É muito. A gente vai deixar o mais centrado possível. É demorado mesmo. Vou dar mais uma puxadinha aqui na placa, vou dar mais uma pressão. Aqui desse lado está bem mais cariado, assim, tá nessa ponta. Então ele está pulando bastante. Agora eu estou dentro de 1/100. Ele deu um pulinho, ó, porque tem um careado bem ali onde ele dá aquele salto. Mais um pouquinho.
É trabalhoso mesmo, gente. Isso aqui não é uma barbadinha, assim, chegar e prender e sair torneando. Isso aqui depois ele dá... A gente vai colocar o pino chorão e vai continuar chorando, porque a engrenagem está pulando, então ela vai chegar a uma parte, ela vai comprimir os dentes e folgar os dentes. Comprimir os dentes, folgar os dentes. Então por isso tem que estar o mais alinhado possível. Ele tem um pulinho aqui ainda que eu não gostei dele, eu vou tirar ele. Eu vou colocar ele um pouco mais para dentro para ver se eu saio dessa parte que está o cariado aqui. Porque ele tá pulando bastante. Tem que usar artimanhas aqui. Como ele está pulando muito, tem que tentar deixar o mais alinhado possível. Ó, gente, o máximo que deu, porque ele está cariado. Então ele dá um pulo no relógio e ele perde referência. Ó, mais um centésimo aqui ele está pulando. Ó, voltou de novo. Ó, um centésimo. É isso aí, gente. A gente não vai se apegar mais, que não tem como. Se a gente querer deixar 100% zerado, não vai conseguir nunca. Porque ele está irregular nessa parte que trabalha os roletes. Porque ele está desgastado. Tanto, para vocês terem noção, ó, eu vou puxar aqui, ó, mas vai filmar o relógio de novo. Ó, ele está lá dentro, mais ou menos uns 10 milímetros para dentro. Aí eu vou puxar ele para fora, ó, vocês vão ver que ele vai subir, ó. Ó, olha aí. Olha aí. Bem na bordinha ali onde o rolete não trabalha, tá zero. Ó. Aonde o rolete trabalha, 5 centésimos. Então vocês já estão vendo que tem um desgaste aí, né? E esse desgaste ele não é regular 100%. Então aqui a gente já deixou o mais alinhado possível. A gente não tem outra extremidade para pegar. Pegar nos dentes vai estragar o relógio. Então a gente tem que usar essa base como referência. E assim a gente conseguiu deixar vamos dizer assim, a melhor média possível, pela irregularidade que tá, 1 centésimo, tá top. Não vai ter problema, vai ficar 100%. E agora a gente vai começar a preparar a ferramenta, vou mostrar para vocês. É demorado mesmo, viu, pessoal? É demorado isso aqui. Até centrar direitinho, deixar alinhadinho. Minha ferramenta interna, gente, é uma ferramenta bem calçada, é uma ferramenta bem reforçada. Tá? Eu uso uma pastilha aqui que o raio dela é 0,8. É que eu uso bastante e me atende bem aqui. Que é de metal duro, né? Então ela aguenta o tranco. Vou tirar isso aqui para não te trabalhar. Agora a gente vai se posicionar aqui. E tem uma coisa importante aqui, que tem um manualzinho. Vem o manual, gente, ó, da DAP Brasil. E aqui tá as profundidades, ó. Profundidade aqui da parte da engrenagem maior, 19 milímetros. Profundidade da engrenagem menor, 17 milímetros. Não é 17,5, gente. É 17. Não é 19,5, 19,8. Não, é 19, gente. A gente tem que aproveitar o máximo de material disponível para deixar na engrenagem. Então a gente não pode estar tirando a mais um pouquinho. Ah, vamos tirar mais um ganhozinho um pouquinho. Não. É isso aí, gente. Eles já pensaram, já estudaram bastante, chegaram nessa medida aqui e a gente vai respeitar e reproduzir essa peça, fazer essa usinagem respeitando essa tolerância. Aqui na parte da engrenagem tem mais sobra, mas aqui na parte da engrenagem menor, aqui do dente reto, a sobra já não é tanto. Então a gente tem que aproveitar o máximo vamos dizer assim, do material que vai estar disponível para ficar bem reforçada a peça. Então agora aqui a gente vai trabalhar nessa parte maior, vai ser 19 milímetros de profundidade. E aqui atrás tem até a parte da instalação. Ó. Tá bem mastigadinho aqui. E agora aqui a gente vai acertar a profundidade. Esse meu torno tem uma vantagem,
que eu consigo zerar ele aqui. Eu zero ele, vou até os 19 e ele vai ser um fim de curso que vai desligar no 19. Então eu não vou ter problema. Coloquei 19 aqui, ele vai vir aqui e desligar no 19. Esse torno aqui é muito legal por isso, gente. Ele tem esse batente, ele tem um desligamento automático. Esse torno aqui é top, bem legal. Agora, gente, a gente vai fazer barulho aqui. Vou engatar ele aqui e vamos lá. Já visualmente, gente, a gente já consegue ver que a engrenagem está completamente alinhada, bem estável, não está pulando, está perfeita. É isso que a gente quer, que ela fique o mais alinhada possível. Ó, aqui eu vou tirar 1/10. Já está trabalhando num 1/10 já. Ó. Cavaquinho, levinho. Ela está bem alinhadinha, está bem acertada. E agora deixa eu começar a tirar. Eu aqui, gente, ó, já vou dar uma barbada para vocês. Eu vou começar tirando pouco material por vez para poder quebrar a barreira da cimentação que tem ali. Porque senão danifica a ferramenta muito fácil. Então eu vou pegar e já vou colocar meu óleozinho aqui que eu uso e vou tirar 5/10. Ó, chega a sair vermelho o cavaco, ó. Que aqui no caso eu estou trabalhando só em cima da cimentação. E essa cimentação vai ter uma espessura aí média, 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5, até 3 assim eu já usinei peça. Mas é bem difícil de achar. Aqui eu tirei 5/10, vou tirar mais 5, vamos ver quanto vai dar mais ou menos de cimentação aqui. Mais 5, agora fechou 1 milímetro. No caso, a espessura da cimentação agora é 5/10 que a gente está tirando. Desligou. Já começou a fazer barulho que a cimentação tá terminando. Que deu 5/10 de espessura. E ela já tem um desgaste de 5 centésimos, então já estamos chegando no fim dela. Mais 5/10. Ó, já diminuiu a resistência da cimentação. Já está saindo um cavaco inteiro, ó. Olha só lá, gente. Se vocês verem ali, ó, vou pegar uma chavezinha. Ó, claro, aqui eu risquei de volta aqui que eu não tirei a ferramenta, então não quer dizer nada. Isso aqui depois no final a gente não vai ter mais isso. Vocês estão vendo que aqui está brilhoso e aqui está fosco? Ó, a pontinha da chave ali, ó. Brilhoso no cantinho, na extremidade e fosco. Já foi embora a cimentação aqui. Não tem mais a cimentação. E aqui deu quase 1 milímetro de espessura de acimentação. E é o que tinha aqui nessa peça. E agora a gente continua o processo e eu vou passar um pulo do gato para vocês no final aqui, quando chegar perto da medida de 52 milímetros, que é a medida do rolamento. Que está aqui até, ó. Eu tenho rolamento ali, mas está aqui, ó. 52 milímetros é a medida do rolamento. Quando chegar perto de 52 milímetros, eu vou mostrar para vocês. Agora aqui eu vou começar a tirar de milímetro em milímetro.
gente vai dar uma medida agora para ver onde é que a gente anda. Quando a gente já está em 54, a gente mata a peça. Não pode acontecer isso, né? A gente está com 48. Vai mais 4 milímetros. Perto agora. 50,6. Então a gente está bem pertinho agora. Agora eu vou colocar 5 décimos para começar a tirar a pressão da ferramenta. Precisa ser assim, gente? Não precisa. Eu faço assim, Ezequiel faz assim. Não precisa ser feito assim. Se tiver uma ferramenta melhor que a minha, um torno melhor que o meu, provavelmente não vai precisar fazer isso. Cinquenta e 10. Agora fica atento, gente, que eu vou fazer uma coisa aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, que é importante aqui, muito importante. Que a gente pode matar a peça fácil se não cuidar desse detalhe. Olha só aqui, gente. A gente tem 19 milímetros de profundidade, certo? Nossa capa, a profundidade dela é 13 milímetros. Então a gente não precisa necessariamente trabalhar os 19 milímetros até a profundidade total. Eu posso tirar aqui, por exemplo, não preciso tirar para deixar com os 13 milímetros, no caso. Não preciso tirar 6 milímetros, não. O que eu vou fazer, gente? Essa parte brilhosa que está aqui, ó, ela dá mais pressão, talvez vocês não vão conseguir pegar, mas bem aqui, ó, essa parte da frente tem a cimentação também, então ela tem basicamente 1 milímetro de cimentação. O que eu faço, gente? Eu vou tirar aqui e vou deixar tipo 4 milímetros de profundidade, eu vou deixar com uma medida mais ou menos, tá? Vou passar de 52, vou deixar com 52,10. Por quê, gente? Quando a ferramenta está trabalhando aqui, ó, e a gente for medir com um paquímetro, ele tem mais pressão na cimentação, menos pressão na parte que não tem a cimentação. Então aqui vai dar, vamos supor, eu não tirei aquele rebaixezinho que eu falei para vocês. Eu vou tirar aqui, vai dar 52 na cabeça, e aqui dentro vai dar 52,10, 52,20. Por quê, gente? Aqui é mais macio, e aqui é mais duro. Então acontece isso, gente, é normal acontecer. Então a gente tem que cuidar desse detalhe, tá? Tem que cuidar. Então eu tirando um pouco mais aqui, eu sei que eu vou trabalhar só na parte macia e eu vou ter precisão para deixar a medida para mim instalar a capa do rolamento. E é isso que a gente vai fazer agora aqui. Eu vou botar 4 milímetros de profundidade. Tirei 4 milímetros de profundidade. Vamos ver com quanto ficou. Só na basezinha aqui. Eu botei 4 décimos a mais aqui para tirar.
E ele não tirou os 4 décimos a mais. Por quê, gente? Pressão da ferramenta. Tanto que eu não... Bom, eu acabei mexendo aqui. Me desculpe, eu vou voltar à medida que estava antes que eu tirei aqui. Ó, exatamente a mesma medida. Que esse torno tem uma coisa interessante também, gente. Ele tem tipo um micrômetro aqui no lado, ó. Que aqui é décimos e aqui no lado é centésimos. E acredite, gente, funciona. E é muito bom isso aqui. Então aqui, por exemplo, eu estou um décimo abaixo do zero e ali eu estou no 5, estou na metade. Necessariamente é conforme eu regulo aqui, né? Pode deixar no 17, pode deixar no 0, não importa. A minha regulagem ficou aqui no caso, né? Eu vou repetir o mesmo passo, 4 milímetros de profundidade. Só a pressão da ferramenta. Ó, tá tirando o material. Sair. Vou medir de novo. Esse macetezinho, gente, tem que observar. Vocês viram que deu aqui, ó, 51,97. Vou de novo. Só na pressão da ferramenta, eu não voltei agora. Olha aí. Quanto ficou agora? $52,10. Tá ótimo. Então essa bordinha vai ficar com 52,10. Os 52 eu quero lá para dentro. Mas eu não vou deixar 52. Eu vou deixar 51,98. 51,99. Vai ser ali o aperto da capa vai ser 1 a 2 centésimos. Não mais do que isso. Estou com a peça quente aqui agora, não está muito quente. Ela já está, vamos dizer assim, expandida um pouco. Então quando ela esfria, ela dá uma contraída. Não chega a pular 1 centésimo, porque aqui não tem calor o suficiente. Mas isso aí é uma coisa também interessante de a gente observar, viu, gente? Se tiver com a peça muito quente, esfria ela que a medida vai variar. E varia bastante. Agora a gente vai lá para dentro agora, fazer aquele 51,98. Para vocês terem noção, gente, ó, como o material ele é macio lá onde não tem a parte da cimentação, né? Eu voltei sem devolver a ferramenta, afastar a ferramenta, e ele não riscou na volta, porque não tem pressão na ferramenta. Olha lá, ó, não tem pressão na ferramenta, porque a peça é mais macia e minha ferramenta está cortando direitinho. Agora a gente vai confirmar a medida aqui para ver aonde é que a gente está indo, né? Vamos confirmar. 51,64. A gente tem bastante material para tirar ainda. Eu vou tirar 1 décimo. Um décimo saiu. Vamos confirmar para ver se ele pulou 1 décimo mesmo. Vamos ver se o paquinho está limpinho. Até a ferramenta agora ela se adequar à pressão que eu estou tirando de pouco em pouco material, ele demora um pouquinho. 51,69. Mais 1 décimo. Gente, normalmente eu não tiro assim de décimos, 1 décimo. Eu vou mais além um pouco. Mas eu quero mostrar para vocês que com esse cuidado é difícil dar errado, viu? Bem difícil dar errado. Eu vou tirar mais 1 décimo. E agora ele vai dar um salto maior. Vai sair total a pressão da ferramenta agora.
Uma que a ferramenta também, gente, ela vai tendo desgaste, né? Logicamente. Aqui no caso ela já está desgastada. Se eu fizesse uma engrenagem dessa e depois fizesse outra, provavelmente essas referências de medida que eu tenho na máquina, elas iam alterando um pouquinho. Cinquenta e 79. A gente está chegando perto. Setenta e nove é para estar 89 agora, né, gente? Vamos ver se vai fechar o 89. Então a gente tem mais um décimo para tirar, gente. 009, na verdade. E a gente vai conseguir tirar agora, nessa última passadinha. Vamos arriscar um décimo inteiro. Vamos riscar 0,9 aqui. Zero nove. Vamos ver se a máquina nossa de 1968 ela consegue dar conta desse recado. Cavaquinho minúsculo. E agora é a hora da verdade. 99 para nós tá bom, 98 tá bom também. Olha aí, gente. 51,98. Fechou. Fechou, gente. Beleza. Agora vem o capricho. Vamos tirar esses cantinhos aqui, que ficou um canto vivo, né? Ficou um canto vivo aqui e um canto vivo aqui, ó. Agora eu vou tirar esse cantinho, sem muita frescura. Vou com a ferramenta aqui manualmente. Tirar um pouquinho mais aqui, que ficou uma leve rebarbinha. Não, saiu. A rebarba era invisível. Não, era visível. Esquece a rebarba. Tá na mão, gente. Tá na mão. E o outro lado? Como é que te faz o outro lado? O outro lado eu já fiz, gente. O outro lado já está pronto. Aqui está a capa do rolamento, que a gente vai ter que instalar aqui. E aqui. Olha aí, gente. Pronto. A engrenagem alinhada, como vocês viram. Respeitando as medidas do manual ali da DAP Brasil. Para ficar certinho, não ter problema, não ficar roncando, não ficar fazendo barulho.
Aí na hora da montagem lá, ele quando for montar, ele vai deixar uma pré-carga, vai prender lá, colocar o pino no lugar, vai deixar essa engrenagem rodando com um certo, digamos assim, um certo peso. Não trabalhar solta. Ela tem que ficar com um ajustezinho, assim, ela tem que ficar firmezinha. Como eu mostrei para vocês lá naquele vídeo do pino chorão que a gente montou na nossa caixa do nosso Jeep Willys. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo fica longo porque não existe trabalho rápido. Se tivesse uma máquina CNC de última geração, botasse aqui e fosse tomar um café, seria melhor. Mas aqui a gente fez manualmente para mostrar para vocês que quem tem um torninho velho, quem tem um torninho antigo, tendo paciência, tirando pouquinho material, tendo uma ferramentinha razoável, se não tiver uma ferramenta com as pontas cambiáveis, pega uma ferramenta soldada de metal duro, que fica top, a gente consegue. Qualquer torneiro consegue fazer isso aqui tranquilo, vocês não precisam ficar com medo, porque não tem frescura. Qualquer dúvida, olha o vídeo ali, mostra o vídeo para o torneiro que for fazer para vocês. Ele vai fazer, vai ficar do jeito que manda o manualzinho, sem problema, gente, tá? Então ficou a dica para vocês aí. Se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscreve lá para ajudar o canal. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Compartilha para ajudar o canal a crescer também, gente. E vamos continuar aqui. A gente vai passando as novidades para vocês. Tá bom, gente? Até mais.